As limitações físicas não passam de ilusões superficiais. A nossa mente continua a ser o único construtor de tudo o que podemos realizar plenamente. Ao superar as dúvidas, cada ser humano pode transformar radicalmente o seu destino com a sua coragem. Número 10. Mac Lucky. Primeiramente, o destino de um indivíduo não pode ser definitivamente selado pelos seus erros passados, pois a adversidade mais sombria pode, de fato, metamorfosear-se num poderoso trampolim para a reconstrução. O exemplo de Mac Lucky apoia vigorosamente esta tese filosófica. Detido múltiplas vezes e condenado pela justiça durante a sua juventude, o seu destino parecia traçado rumo à marginalidade. No entanto, a sua foto de ficha policial, revelando uma heterocromia espetacular, com um olho azul e um olho castanho, tornou-se viral nas redes sociais. Em vez de sofrer passivamente a desonra pública associada ao seu passado criminal, ele aproveitou inteligentemente esta atenção mediática inesperada para redefinir inteiramente o seu futuro profissional. Ao ingressar no ambiente muito fechado e seletivo da alta costura internacional, Mac provou que a marginalidade estética e a exclusão social podiam ser transmutadas numa grande força econômica e artística. Este percurso extraordinário demonstra com força que os estigmas do passado se apagam progressivamente quando se escolhe abraçar plenamente a sua diferença física. Assim, o seu sucesso não se deve de forma alguma ao acaso ou a uma sorte passageira, mas sim a uma decisão consciente e corajosa de rejeitar o determinismo social para moldar uma identidade nova, respeitada e inspiradora. Diante do olhar inicialmente crítico da sociedade, que o condenava ao fracasso, ele opôs uma resiliência exemplar, transformando uma simples foto de detenção num símbolo global de redenção e beleza atípica que agora inspira milhares de jovens em busca de referências existenciais. Número 9. Kevin Fast. Em segundo lugar, a força física pura não é nada sem uma intenção moral superior que a guie, apoie e justifique diariamente. A incrível história de Kevin Fast ilustra com eloquência esta incontestável realidade filosófica. Este pastor luterano canadense, longe de se limitar a pregar a palavra a partir do seu púlpito, detém vários recordes mundiais de força hercúlea homologados pelo famoso livro Guinness. Ele deslocou, apenas com a força dos seus músculos, pesados aviões militares pesando dezenas de toneladas, caminhões massivos ou mesmo casas inteiras ao longo de vários metros. No entanto, a capacidade fenomenal de ultrapassar constantemente os limites biológicos do seu próprio corpo é alimentada e estimulada pela sua profunda fé espiritual e pelo seu desejo sincero de ajudar o próximo em sofrimento. Consequentemente, a sua trajetória única obriga-nos a admitir que os recursos físicos de um indivíduo se multiplicam de forma extraordinária quando são nobremente consagrados a uma causa de utilidade pública, solidária e concreta, transformando o esforço muscular bruto numa verdadeira prece ativa e generosa para toda a humanidade, que nele encontra um exemplo inspirador de dedicação desinteressada. Número 8. Rory Curtis. Em terceiro lugar, devemos admitir e reconhecer que a mente humana esconde mecanismos profundos de sobrevivência e adaptação de uma complexidade biológica que ultrapassa largamente a nossa compreensão científica atual. O caso extraordinário do jovem britânico Rory Curtis é uma prova absolutamente inegável disso. Após um terrível acidente rodoviário ocorrente que ultrapassa de longe a lógica cartesiana e que nos empurra a questionar os mistérios infinitos e não resolvidos da consciência humana perante os dramas da existência. Número 7. Raj Mohan Nair. Em quarto lugar, a angústia psicológica extrema pode, se for transcendida com coragem,
revelar aptidões físicas totalmente inconcebíveis para a ciência tradicional. A dramática experiência de vida de Raj Mohan Nair corrobora esta afirmação de forma particularmente brilhante. Órfão devastado pelo luto insuportável da sua mãe, Raj tentou pôr fim à sua vida ao agarrar voluntariamente um fio elétrico sob altíssima tensão. O desfecho fatal cientificamente esperado transformou-se, contudo, numa incrível revelação anatômica, provando que a sua resistência à natureza à eletricidade era fenomenal. Apelidado mais tarde de Electroman, o seu corpo é capaz de suportar correntes elétricas massivas, de vários amperes, que atravessam o seu próprio organismo para alimentar aparelhos eletrodomésticos ou lâmpadas. Longe de ser quebrado por esta dolorosa provação iniciática, ele converteu inteligentemente o instrumento inicial do seu desespero num dom espetacular que continua a fascinar investigadores do mundo inteiro. Esta metamorfose fora do comum demonstra com força que o sofrimento interior pode, por vezes, agir como o catalisador inesperado de uma resiliência biológica fora do comum. Consequentemente, a história inspiradora de Raj Mohan Nair ensina-nos profundamente que mesmo o beco mais escuro e desesperado da nossa existência humana pode, de forma surpreendente, dar origem a uma força vital insuspeita, capaz de transformar a tragédia numa ferramenta preciosa de celebração da vida e de superação pessoal face às leis da física que habitualmente governam o nosso frágil corpo perante o nosso único destino comum. Número 6. Prahlad Jani. Em quinto lugar, a dependência biológica absoluta de nutrientes materiais pode não ser uma fatalidade inevitável para o organismo humano. A jornada espiritual de Prahlad Jani, apelidado de Mataji, oferece um argumento sólido a esta importante controvérsia científica. Este ermitão indiano afirmava viver desde a sua juventude sem comer nem beber, alimentado apenas pela força da sua devoção meditativa à deusa Amba. Perante o ceticismo legítimo da comunidade científica, testes rigorosos sob vigilância médica estrita e contínua, realizados em 2013 e 2010 pelo Dr. Sudhir Shah, em Ahmedabad, não revelaram qualquer degradação biológica notável nem desidratação, apesar do isolamento total num quarto selado durante vários dias. Este exemplo absolutamente excepcional sugere que a vontade espiritual e a meditação transcendental profunda podem modificar ou abrandar drasticamente as necessidades metabólicas mais elementares do nosso corpo. Assim, a sobrevivência cientificamente inexplicável de Jani abala as bases consideradas rígidas da fisiologia humana moderna. Prova, de forma inquietante, que a mente e o espírito podem regular a matéria biológica de maneira autônoma, incentivando os investigadores internacionais a reconsiderarem seriamente o impacto profundo da consciência humana sobre o nosso metabolismo celular face às necessidades materiais comuns da vida terrestre cotidiana, abrindo assim novos horizontes sobre as capacidades de adaptação da nossa espécie. Com efeito, a ciência ainda tem dificuldade em explicar estes casos extremos em que a devoção espiritual parece erguer-se como uma barreira contra a fome e o enfraquecimento físico. Número 5. Ralph Souffran. Em sexto lugar, a diferença física, inicialmente percebida como uma vulnerabilidade social, pode ser inteligentemente convertida num importante trunfo de poder estético. Ralph Souffran constitui um exemplo particularmente evidente desta transformação social indispensável. Nascido no Haiti e repleto de inúmeras sardas na sua pele escura, ele sofreu bullying violento na escola durante toda a sua infância difícil no Brooklyn, para onde emigrou aos 9 anos de idade. No entanto, em vez de esconder as suas singularidades cutâneas ou de se fechar na vergonha,
Ralph decidiu corajosamente assumi-las com imensa dignidade. Ao tornar-se rapidamente um modelo internacional muito cobiçado pelas maiores marcas de moda e criadores de renome, ele inverteu totalmente os padrões exclusivos da beleza global convencional. O seu sucesso espetacular constitui um argumento poderoso e moderno contra a padronização e a uniformização das aparências físicas impostas pelos meios de comunicação tradicionais. Assim, a sua trajetória demonstra de forma irrefutável que aquilo que desperta o atroça dos ignorantes se pode tornar a fonte de um esplendor único e influente. Ralph prova de forma admirável que aceitar-se plenamente é o primeiro passo, fundamental para conquistar a admiração respeitosa do mundo perante as próprias diferenças físicas, mudando o olhar coletivo sobre a diversidade da pele e encarnando a beleza na sua forma mais autêntica e singular na cena mundial, inspirando positivamente aqueles que ainda lutam contra a rejeição e a solidão face ao seu próprio corpo. Número 4. Jyoti Raj. Em sétimo lugar, a angústia mental e a tentação trágica da autodestruição podem ser superadas pela descoberta fortuita de uma paixão instintiva em profunda comunhão com a natureza selvagem. A ascensão salvadora de Jyoti Raj, apelidado de Rei Macaco, apoia vigorosamente este ponto de vista filosófico. Quando se preparava para pôr fim à sua vida, saltando do topo de uma riba do forte de Chitradurga, na Índia, após uma infância marcada por abusos e solidão absoluta, Jyoti observou atentamente macacos a subir a rocha íngreme com uma agilidade desconcertante. Inspirado subitamente pela facilidade natural destes animais, escolheu imitar fielmente os seus movimentos para subir, descobrindo assim um talento inato excepcional para a escalada livre sem qualquer equipamento de segurança. Esta atividade física extremamente exigente tornou-se imediatamente o seu remédio existencial e espiritual contra os seus pensamentos depressivos profundos. Hoje famoso no seu país, ensina voluntariamente esta disciplina exigente aos jovens locais para fortalecer as suas mentes perante as dificuldades. O seu percurso atípico demonstra de forma convincente que o movimento corporal intenso e o desafio pessoal podem triunfar definitivamente sobre a angústia psicológica mais persistente. Jyoti ilustra que a nossa mente se reconstrói passo a passo através da ação corajosa perante o vazio físico da nossa existência terrena, por vezes tão cruel, provando assim que a natureza encerra lições de sobrevivência inestimáveis para quem sabe olhar para o mundo animal com humildade e esperança para superar a sua própria dor interior duradoura. Número 3. Budimir Shobat. Em oitavo lugar, os sentimentos humanos mais profundos, como o amor paterno, constituem uma força motriz inestimável, capaz de contornar as leis rígidas da fisiologia respiratória. O incrível recorde mundial de Budimir Shobat é a ilustração mais eloquente e emocionante disso. Este mergulhador croata, carinhosamente apelidado de Buda, manteve a sua apneia estática debaixo de água pelo tempo extraordinário de 24 minutos e 37 segundos, uma façanha considerada clinicamente quase impossível para o ser humano. A sua resiliência perante a falta crítica de oxigênio e os espasmos musculares intensos não se explica apenas por um treino cardiovascular rigoroso, mas sim por uma motivação espiritual transcendente. Por conseguinte, a sua proeza fora do comum valida com brilhantismo a tese de que as nossas forças biológicas se multiplicam quando a nossa mente é profundamente animada por uma causa altruísta e nobre, provando que o amor paterno se revela o verdadeiro motor do impossível absoluto para o ser humano, sabendo unir o rigor da investigação científica e a força da emoção humana mais pura num desempenho histórico lendário que ficará gravado nas grandes memórias esportivas do nosso mundo moderno.
Número 2. Alain Robert. Em nono lugar, o corpo humano possui uma capacidade de regeneração biológica extraordinária, quando a vontade mental se recusa categoricamente a aceitar o veredicto pessimista da comunidade médica. O percurso fora do comum de Alain Robert, mundialmente famoso como o Homem-Aranha francês, apoia magnificamente esta posição filosófica. Vítima em 1982 de uma queda terrível de 15 metros que o deixou em coma profundo e com fraturas por todo o todo o corpo, os médicos diagnosticaram-lhe uma invalidez de 66%, prevendo a sua impossibilidade definitiva de voltar a andar normalmente e, muito menos, de voltar a escalar. No entanto, através de uma força de vontade inabalável, de uma autorrecuperação rigorosa e de um treino mental obstinado para vencer uma vertigem permanente, ele reconstruiu-se fisicamente para se tornar o maior escalador de arranha-céus em escalada livre, com as mãos vazias, da história moderna. Ao escalar sem qualquer equipamento de segurança ou corda os edifícios mais altos e perigosos do planeta, Alain demonstra com força que a mente humana pode impor a sua própria lei soberana a um corpo ferido e martirizado. Alain Robert prova, assim, que os diagnósticos clínicos mais sombrios desaparecem diante de uma consciência determinada a conquistar os cumes da existência. A sua vida extraordinária demonstra de forma irrefutável que a gravidade física e a fragilidade orgânica desmoronam literalmente perante uma determinação absoluta, uma coragem indomável e uma ausência total de medo face aos desafios mortais do vazio imenso que se estende sob os seus pés durante cada audaz subida urbana pelas grandes metrópoles mundiais. Número 1. Matt Stutzman. Em 10º lugar, a ausência de membros superiores não constitui de forma alguma uma barreira intransponível para alcançar a perfeição técnica e esportiva ao mais alto nível mundial. A incrível demonstração do americano Matt Stutzman, apelidado de Arqueiro Sem Braços, ilustra esta tese de uma forma absolutamente brilhante. Nascido sem braços, Matt sempre se recusou a viver a sua deficiência física como uma condenação à inatividade ou à dependência social. Ao longo dos anos, desenvolveu um método de uma engenhosidade inédita, utilizando os pés e os dedos dos pés para segurar firmemente o arco, enquanto acionava a sua corda com a ajuda de um mecanismo fixado no seu ombro direito para disparar flechas com precisão milimétrica. Ao tornar-se medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012 e ao estabelecer o recorde mundial do Guinness para o tiro de precisão mais longo, superando inclusive atletas sem deficiência, ele provou cientificamente que a mente humana é o mestre absoluto da ação física. Matt demonstra assim com distinção que as limitações aparentes do nosso corpo não passam, na realidade, de obstáculos logísticos temporários que a inteligência criativa e a tenacidade humana podem superar. O seu percurso inspirador confirma com força que a vontade humana pode vencer qualquer obstáculo biológico e redefinir radicalmente a própria noção do possível para cada ser humano na Terra, demonstrando que a verdadeira força não reside nos músculos, mas sim na determinação constante de cada momento para superar os desafios físicos do nosso mundo moderno. Número 11. Momento de casos imprevistos. A natureza guarda mistérios fascinantes. Joe, à esquerda, detém o recorde mundial de pele mais elástica graças à síndrome de Ehlers-Danlos, uma condição genética rara que enfraquece o seu colágeno sem lhe causar dor. À direita, a imagem evoca a existência de homens como Jeff Dabe, nascido com uma hipertrofia congênita que lhe confere braços gigantescos e uma força fora do comum. Longe dos efeitos digitais, estes homens fora do comum transformam as suas anomalias físicas
em verdadeiros trunfos de resiliência, provando o extraordinário poder de adaptação do corpo humano perante os desafios biológicos. Uma fantástica lição de vida que cativa e inspira. Assim, superar os obstáculos exige apenas rejeitar as barreiras mentais para ousar redefinir o nosso próprio potencial todos os dias com determinação. Cada passo em direção ao sucesso exige que acreditemos nas nossas capacidades, sem nunca ceder perante as exigências do cotidiano.